Olá pessoal, vamos começar mais uma aula do nosso projeto de matemática do ensino médio. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre raízes, potências e no final vamos retomar um pouco aquela discussão sobre o trinômio quadrado perfeito que a gente já teve em uma outra aula, tá? Então vamos começar fazendo alguns exemplos sobre potências envolvendo raízes, certo? Também da mesma forma. Então vamos começar analisando o que é que a gente faz se a gente tivesse alguma operação como essa aqui, ó. 2 quintos ao cubo. 2 quintos ao cubo. Em geral, essa discussão que eu vou fazer aqui se aplica para qualquer fração, certo? Elevada a uma potência. Lembre que a gente já discutiu o que é que faz quando o expoente for alguma fração, né? Esse expoente sendo sendo uma fração faz com que a sua potência vire uma raiz. Beleza. E se a base for uma fração, o que é que a gente faz? Bem, vamos iniciar aqui pela definição de o que é uma potência, né? Então, como que a gente lida com isso? 2 quintos ao cubo é a mesma coisa que 2 quintos vezes 2 quintos vezes 2 quintos. E aí eu sigo com a definição de multiplicação de duas frações. Quando eu multiplico duas frações, eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Portanto, quando eu fizer essa operação aqui com essas frações, vai dar no numerador 2 vezes 2 vezes 2, então 2 ao cubo no numerador. E no denominador vai dar o quê? 5 vezes 5 vezes 5, 5 ao cubo. Portanto, o resultado aqui vai ser 2 ao cubo sobre 5 ao cubo. 2 ao cubo sobre 5 ao cubo. E isso fornece, basicamente, seguindo esse mesmo roteiro, o que é que tem que ser feito quando você tiver qualquer potência, certo? Em que a base for uma raiz. É só você elevar o numerador da fração ao expoente. Então, aqui eu tinha o numerador 2, ficou 2 ao cubo. Esse expoente aqui de cima é o mesmo expoente que eu tinha aqui. Sobre o denominador elevado ao expoente que você tem. Então, é 2 elevado a 3 sobre 5 elevado a 3. Certo? Eu não falei sobre isso em nenhum momento ainda aqui, ao longo desses vídeos, mas já que a gente discutiu um pouco agora, a gente relembrou como é a regra para multiplicação entre duas frações, vamos relembrar também como é que é a regra para a soma entre duas frações, tá certo? Só para relembrar mesmo. Então, por exemplo, se eu pego alguma conta, por exemplo, como 1/3 mais 2 sobre 5, como é que eu faço essa operação aqui? Primeiro, eu vou transformar isso em uma única fração, em que o denominador é o mínimo múltiplo comum entre esses dois denominadores. Então, eu vou buscar por um denominador comum para essas duas frações. Então, é um número que é múltiplo ao mesmo tempo tanto desse denominador daqui quanto desse de cá. E você tenta pegar o menor possível. Não se preocupe inicialmente em pegar o menor possível, em pegar o mínimo múltiplo comum desses dois denominadores, não. Pegue só algum número que seja múltiplo dos dois ao mesmo tempo. No caso, um vezes o outro, certo? Multiplicando 5 por 3 dá 15. 15 é um múltiplo comum de 5 e de 3 também. Nesse caso, ele é o menor múltiplo comum dos dois, é o que a gente chama de MMC. Mas você pode simplesmente sempre multiplicar os dois, que já vai funcionar certo também. Com um detalhezinho que eu vou falar no fim. E agora, o que é que eu faço para obter o que é que eu escrevo aqui em cima no meu numerador? Eu pego esse novo denominador, sempre olho para cada uma dessas frações aqui. Eu começo com essa. Pego esse número, divido pelo que está embaixo e multiplico pelo que está em cima. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, eu coloco 5 aqui em cima. Aí, repito o sinal. Se aqui é mais, também escrevo um sinal de mais aqui. Então, eu tenho mais. Faço a mesma coisa com a outra fração. Pego 15, divido pelo de baixo, divido por 5. Tá? Então, vai dar 3. E multiplico pelo de cima. 3 vezes 2, 6. Então, eu escrevo aqui 5 mais 6. 5 mais 6 dá 11. Então, isso aqui vai dar 11 sobre 15. É assim que eu faço uma soma de duas frações. A única questão aqui é a seguinte. Poderia ser, tá certo, que essa fração aqui não fosse irredutível. O que é que isso significa? Isso significa simplesmente que eu poderia dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vamos ver um exemplo. Se eu pego alguma outra soma de frações, como sendo 2 sobre 5
mais 3 sobre 10. 3 sobre 10, tá certo? Se eu sigo o mesmo roteiro que eu expliquei aí em cima, basta eu multiplicar os meus denominadores. Então, 5 vezes 10 daria 50. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, eu pego 50, divido por 5, vai dar 10. 10 vezes 2, 20. Repito o sinal, então também é mais aqui. Se fosse uma subtração de frações, então aqui seria menos, tá? E aqui também seria menos. Vou fazer um exemplo assim daqui a pouco. Aí agora, pego 50 aqui e divido por 10, dá 5. 5 vezes esse 3 daqui de cima, então fica 15. Então, soma aqui com 15. Aí, 20 mais 15 vai dar 35 sobre 50. Essa minha fração ela é a soma das duas frações que eu tinha. 2 quintos mais 3 décimos dá igual a 35 sobre 50. Mas essa fração não é uma fração irredutível. Por quê? Tanto o numerador quanto o denominador são ambos divisíveis por 5, por exemplo. 35 é 7 vezes 5 e 50 é 10 vezes 5. Então, eu posso simplificar em cima e embaixo aqui por 5. E o resultado final seria 7 sobre 10. 7 sobre 10. Beleza, né? Então, eu sempre posso fazer a conta dessa forma que eu expliquei. Eu sempre posso somar ou subtrair frações dessa forma. Multiplico os denominadores. Multiplico. Tá? Então, 5 vezes 10, 50. Aí lembra, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 50 dividido por 5 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. 50 dividido por 10 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Somo os dois valores, vai ficar isso aqui. Esse é o resultado, mas essa fração não é irredutível. Por quê? Porque eu posso simplificar numerador e meu denominador aqui pelo mesmo número, por 5. E chego nesse resultado aqui agora, em que o 7 e o 10 não tem mais nenhum número, além, claro, de 1, que divide os dois ao mesmo tempo. Então, essa fração final aqui ela é irredutível, ela é a resposta final para esse problema, tá? Então, sempre pode fazer uma operação de soma ou de subtração de frações assim. Deixa eu fazer só mais uma que eu tinha prometido, com uma diferença entre duas frações. Tá? Então, pega, por exemplo, 3 sobre 7 menos 2 sobre 3. Então, o que é que eu faço aqui? Multiplico os denominadores, vai dar 21. 21 por 7 dá 3. Então, eu pego 21, divido por 7, fica 3. Multiplico pelo 3 daqui de cima. Então, fica 9. Menos, né? Repete o sinal. Se aqui é menos, aqui também fica menos. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 2, 14. Então, deu 9 menos 14, dá menos 5. Então, isso aqui dá menos 5 sobre 21. E eu não preciso simplificar mais nada. Essa fração que chegou aqui já é uma fração irredutível. O único número inteiro positivo que divide 5 e 21 ao mesmo tempo é 1. Tá certo? Beleza, então é assim que eu faço soma ou subtração de duas frações, tá? O que é que falta falar aqui, já que eu já falei também de multiplicação de frações, soma e subtração de frações. Falta a divisão de duas frações. Vamos só fazer esse exemplo para a gente seguir. Se eu tivesse, digamos, essa operação aqui, ó, 2 nonos sobre 1 quinto. 2 nonos sobre 1 quinto, certo? Lembra, você dividir algo é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. O que é o inverso? É 1 sobre aquele número. Então, vê, por exemplo, se eu faço 2 sobre 5. 2 sobre 5 não é a mesma coisa que fazer 2 vezes 1 quinto, pelo que eu expliquei ali em cima. Então, se eu multiplico assim, ó, 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Com 1 no denominador não está mudando nada. E como é que eu faço essa conta, pelo que eu expliquei aqui? Multiplico os numeradores, 2 vezes 1 dá 2, e 1 vezes 5 nos meus denominadores dá 5. Então, dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 5. 1 sobre 5 é o que se chama de inverso multiplicativo de 5. Tá? Todo número, com exceção do zero, tem um inverso multiplicativo. O inverso multiplicativo de x é 1 sobre x. Tá certo? Da mesma forma, quem é que é o inverso multiplicativo de 1 quinto? De 1 quinto. É 5. Porque um número é o inverso do outro e vice-versa. Tá certo? Então, repara que aqui eu tenho o quê? Estou dividindo 2 nonos por 1 quinto. Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, dividir 2 nonos por 1 quinto é a mesma coisa que eu multiplicar 2 nonos pelo inverso de 1 quinto. E quem é que é o inverso de 1 quinto? Bem, se o inverso de 5 é 1 quinto, o inverso de 1 quinto
é 5. Então, dividir por 1/5 é a mesma coisa que multiplicar por 5. Multiplicar por 5. Tá certo? 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1, só para eu multiplicar aqui. Então, como é que eu faço? Multiplico os numeradores. Então, 2 vezes 5 dá 10. 9 vezes 1 dá 9. Então, o meu resultado dá isso aqui. 10 sobre 9. Vamos fazer mais um assim? Vamos fazer mais um. Então, se eu pego agora, digamos, 3 sétimos sobre 2 sobre 11. Então, como é que eu faço? Dividir esse numerador por 2 sobre 11, fazer qualquer divisão, certo? É a mesma coisa que multiplicar pelo inverso do denominador. Não foi isso que a gente fez aqui? 2 sobre 5 é a mesma coisa que multiplicar o numerador pelo inverso do denominador. Dividir 2 nonos por 1/5 foi a mesma coisa que multiplicar o numerador, 2 nonos, pelo inverso do denominador. O inverso de 1/5 é 5. Como é que eu faço o inverso de um número? Né? É só fazer 1 sobre ele, que é a mesma coisa também que você jogar o numerador para baixo e o seu denominador para cima. Então, vê, quando você tinha aqui 1/5, quem é que é o inverso de 1/5? É 5, que é 5 sobre 1. O 5 que estava embaixo passou para cima e o 1 que estava em cima passou para baixo. Então, como é que eu vou fazer essa divisão de frações aqui? Eu vou pegar esse numerador, repito ele, e multiplico pelo inverso do denominador. Quem é que é o inverso de 2 sobre 11? É só eu jogar o denominador para cima e o numerador para baixo. Então, vai ser 11 sobre 2. Tranquilo, né? Então, multiplico os numeradores, fica 33. E multiplico os denominadores, fica 14. Tá certo? O que é que eu posso dizer, então, como regra geral? Se eu tenho A sobre B dividido por C sobre D, como que eu faço essa divisão? Eu vou sempre repetir a de cima, A sobre B, e vou multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, eu vou multiplicar por D sobre C. Certo? Essa é a regra para divisão entre duas frações. Você sempre faz isso. Tá? Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Beleza? Pronto, tranquilo. Então, vamos fazer mais uns exemplos aqui. Voltando ainda para a discussão sobre as potências. Potências, expoentes com as frações e assim por diante. Então, imagina que eu tenha esse exemplo aqui. Vou começar com uma chave, aí dentro vou ter parênteses, então 2/3 elevado a 4/3 elevado a menos 4 sobre 5. Então, seguindo as regras de operações com potências que a gente já estudou, o que é que tem que fazer aqui? Primeiro, observa que eu tenho uma base elevada a um expoente e esse resultado está elevado a outro expoente. Então, aqui eu tenho aquela propriedade da potência de uma outra potência. Então, como é que faz? Que a gente já estudou. Repete a base, 2/3, repete o 2/3, que é a base geral, e multiplica os expoentes. Então, eu vou ter 4/3 vezes menos 4/5 no meu expoente. Certo? Repete a base e multiplica os expoentes. Aí, como é que eu multiplico esses expoentes? Pelo que a gente estudou agora há pouco. Bem, multiplicando duas frações, né? Esse aqui é mais 4/3, estou multiplicando por menos 4/5. Então, é um que é positivo com um que é negativo. Sinais diferentes, o sinal vai dar negativo. Então, eu vou ter elevado a menos. E aí, como é que eu multiplico as frações restantes? Multiplico o numerador com o numerador e multiplico o denominador com o denominador. Então, vai ficar 4 vezes 4 sobre 3 vezes 5. Vai dar 4 vezes 4 dá 16 sobre 3 vezes 5 dá 15. Certo? O que mais dá para simplificar aqui? O que é que o menos daqui faz com a minha expressão? O menos, ele inverte a minha base. O menos, ele inverte a minha base. Vamos dar uma outra justificativa para isso? Vê só, por exemplo, o que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 8. Né? 2 ao quadrado é 4. Então, digamos, o que é que seria 2 elevado... Vamos continuar, né? 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 0, a gente sabe que é 1. Aí, o que é que seria 2 elevado a menos 1? 2 elevado a menos 1 seria o quê? 2 elevado a menos 1... Vê se não é a mesma coisa que 2 elevado a 0 sobre 2 elevado a 1.
Não deveria ser a mesma coisa. Por quê? Como é que eu faço a operação desse lado aqui? Pela regra de divisão de potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Aí vai ficar 2 elevado a quanto? 0 menos 1. Vai ficar 2 elevado a menos 1. Tá certo? Então, o que é isso aqui no fim das contas? 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, 2 elevado a menos 1 é igual a 1 meio. É igual a 1 meio. Quanto é 2 a menos 2? 2 a menos 2. Seguindo a mesma lógica. 2 elevado a 0 sobre 2 elevado a 2 tem que dar o quê? 2 elevado a... Bem, repete a base e subtrai os expoentes. 2 elevado a 0 menos 2. Então, é menos 2. Então, 2 elevado a menos 2 vai dar o quê? 2 elevado a 0, que é 1, sobre 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, está dando para ver basicamente o que, é que acontece, né? Quando eu tenho esse expoente negativo aqui, ele faz com que a minha fração inverta. Se eu tinha 2 a menos 1, é a mesma coisa que 1 meio elevado a 1. 2 a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. Certo? Isso aqui não é 1 meio vezes 1 meio? Isso aqui não é 1 meio vezes 1 meio? Então, 2 a menos 2 é a mesma coisa que 1 meio ao quadrado. 2 a menos 3 seria o quê? 2 a menos 3, seguindo o mesmo padrão, vai dar 2 elevado a 0 sobre 2 ao cubo, que vai dar 1 oitavo. 1 sobre 8. Ou seja, mesma coisa que 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, que é 1 meio ao cubo. 1 meio ao cubo. Então, 2 a menos 3 é 1 sobre 8. E seguindo essa observação que eu acabei de colocar, a gente pode escrever o quê? Que A elevado a menos n é a mesma coisa que o quê? 1 sobre A elevado a n. Tá certo? Então, o expoente ser negativo, ele faz com que a base da sua potência inverta. Você substitui a base pelo seu inverso. Lembra que a gente discutiu agora há pouco que o inverso de A é 1 sobre A. O inverso de um número, tá? Nada mais é do que quanto que você tem que multiplicar esse número para a resposta dar 1. Tá certo? Então, quem é que é o inverso de 10? É 1 sobre 10, porque 10 vezes 1 sobre 10 dá igual a 1. Quem é que é o inverso de A? Se A não for 0. É 1 sobre A, porque A vezes 1 sobre A vai dar 1. O A vai cancelar com A, vai dar somente 1. Certo, né? Então, seguindo essa explicação, esse menos daqui, o que é que ele faz? Ele inverte a base. Então, eu vou substituir esse 2/3 pelo seu inverso. E pelo que a gente falou há pouco, quem é que é o inverso de 2/3? É só jogar o numerador para baixo e o denominador para cima. Então, vai ficar 3 sobre 2. Então, eu vou ter 3 sobre 2 elevado a 16 sobre 15, tá certo? Então, o menos inverteu a minha fração. Então, eu substituí o menos que eu tinha no expoente pela fração depois da igualdade, na base, invertida. Então, o numerador caiu para baixo e o denominador subiu para aqui para cima. Ok? Perfeito. E agora, o que é que eu faço com esse 16 e esse 15 aqui? Lembra que quando eu tenho uma potência em que o meu expoente é uma fração, isso vira uma raiz. Isso vai virar uma raiz. Esse número que está aqui vai para o expoente, dentro da raiz, e esse número aqui embaixo no denominador vai para o índice. Vai para o índice. Então, esse resultado final aqui seria o quê? Seria raiz 15ª de 3 meios elevado a 16. Poderia deixar assim. Mas lembra também que 3 meios elevado a 16 dá o quê? Pelo que a gente viu agora há pouco também. Isso vai dar raiz 15 de 3 elevado a 16 sobre 2 elevado a 16. Também poderia deixar assim. Tá certo? Então, essa pode ser uma resposta final. Outra resposta final seria o seguinte. Você também poderia escrever isso aqui como raiz 3 elevado a 16, raiz 15ª de 3 elevado a 16 sobre raiz 15ª de 2 elevado a 16. Pode deixar tanto nesse formato aqui quanto nesse formato de cá. Certo? Vamos discutir só mais um pouquinho sobre essa última propriedade. Tá certo? O que é que significa essa conta aqui? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Então, digamos que eu tenha 2 quintos, tá? Raiz quadrada de 2 sobre 5.
Raiz quadrada de 2 sobre 5. O que é raiz quadrada de 2 sobre 5? É o número que, quando eu elevar ele ao quadrado, tem que dar 2 sobre 5. Só que concorda que se o meu número fosse esse aqui, raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5, se eu elevar isso aqui ao quadrado, também vai dar 2 sobre 5? Vai, né? Porque como é que eu faço isso? É raiz de 2 sobre raiz de 5, vezes raiz de 2 sobre raiz de 5. Então, como é que eu faço essa minha conta? Eu multiplico os numeradores, dá 2, e divido pela multiplicação dos denominadores, dá 5. Então, repara. Quem é raiz quadrada de 2 sobre 5? É um número que é elevado ao quadrado, é um número positivo que é elevado ao quadrado, vai dar 2 sobre 5. E esse número aqui, raiz de 2 sobre raiz de 5, é elevado ao quadrado, está dando 2 sobre 5. Então, eu posso afirmar que essas duas coisas são iguais. Tá certo? Então, em geral, vale o seguinte. Se eu tenho raiz enésima de A sobre B, isso é a mesma coisa que raiz enésima de A sobre raiz enésima de B, certo? Essa mesma explicação que eu dei aí em cima vale para qualquer caso envolvendo alguma raiz em que eu tenha uma fração dentro da raiz, tá? Beleza, né? Então, só para finalizar essa discussão sobre raízes, vamos fazer mais um exemplo, que seria o seguinte. O que é que eu faço se eu tiver alguma conta como essa aqui? Raiz quarta de raiz cúbica de 2. Raiz quarta de raiz cúbica de 2. O que é que eu faço aqui? Bem, vamos usar o que a gente já sabe sobre potências, né? Sobre potências, eu consigo reescrever essas raízes aí. De que forma? Bem, raiz quarta é a mesma coisa que elevar a 1 sobre 4, né? Porque o 1 que está... Deixa eu escrever aqui. Raiz quarta de x, de qualquer número, é a mesma coisa que x elevado a 1 quarto. Por quê? Porque o 1 daqui vem para esse numerador, para esse expoente daqui, e esse 4 daqui vem para esse índice, certo? Da mesma forma, aquela raiz cúbica que eu tenho ali, eu tenho raiz cúbica de alguém, de y, sei lá. Isso é a mesma coisa que y elevado a 1 terço. Por que isso de novo? O 1 daqui vem para esse 1 do expoente, e o 3 daqui vem para o 3 do índice. Então eu vou usar isso ali em cima. O que é raiz quarta de alguma coisa? É essa coisa, no caso aqui raiz cúbica de 2, elevada a 1 sobre 4. Agora, o que é raiz cúbica de 2? Raiz cúbica de 2 é 2 elevado a 1 terço. Então, eu tenho 2 elevado a 1 terço elevado a 1 quarto. Como é que eu opero com isso? Pelas regras de potências. Potência de potência. Repito a base e multiplico os expoentes. 1 terço vezes 1 quarto. Como é que eu multiplico essas duas frações? Como a gente já aprendeu nessa aula. Multiplico os denominadores, então dá 1. E multiplico os denominadores, dá 12. Então dá 2 elevado a 1 sobre 12. E o que é 2 elevado a 1 sobre 12? Isso aí vai virar raiz 12ª de 2 elevado a 1. Tá certo? Então, seguindo essa mesma explicação, dá para a gente afirmar que raiz de índice A de raiz de índice B de x, isso vai ser a mesma coisa que o quê? Raiz de índice A vezes B de x. Tá certo? Dá para a gente seguir essa regra operacional entre raízes. Tá bom? Pois bem, vamos falar agora mais um pouco sobre o trinômio quadrado perfeito. Quando a gente estudou o trinômio quadrado perfeito até aqui, foi de que forma? Foi trabalhando com essa expressão. Eu tinha x, digamos, x mais 2 ao quadrado. Como é que eu fazia isso? Eu tinha que elevar o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente fazia esse desenvolvimento nesse sentido aqui. Está passando do termo ao quadrado para esse lado que estava expandido. Às vezes, também é necessário fazer o contrário. Às vezes, também é útil fazer o contrário. Então, imagina que eu tivesse essa expressão aqui. X ao quadrado mais 6x mais 9, e eu quisesse, de alguma forma, simplificar. Tá certo? Como que eu poderia fazer isso?
Eu poderia tentar observar justamente que essa expressão ela é a mesma coisa que o quê? Bem, eu tenho alguém ao quadrado aqui, tenho x ao quadrado, e aqui eu também tenho alguém ao quadrado, tenho um 9 aqui, que é um 3 ao quadrado. Eu sei que x mais 3 ao quadrado não é a mesma coisa que x ao quadrado mais 9, porque tem que ter algum termo aqui. Mas esse termo é o termo correto, se fosse x mais 3 ao quadrado? Nesse caso é, né? Por quê? Se eu tivesse x mais 3 ao quadrado, o que é que daria isso? Daria o quadrado do primeiro, então x ao quadrado. Também daria o quadrado do segundo, então mais 9. Mas também daria mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais 2 vezes x vezes 3 dá justamente 6x. Então eu estou transformando essa minha expressão em um quadrado perfeito. Imagina que ao invés de eu ter somente isso, eu tivesse essa expressão aqui. Ó. X ao quadrado mais 6x mais 9 sobre x mais 3. Como aqueles exemplos que eu já fiz antes, em que eu tinha que simplificar algo. Coisa que é muito comum, bem no início da disciplina de cálculo 1, quando vocês estiverem estudando limites, vai ser necessário fazer simplificações assim. E aí esse tipo de algebrismo é muito útil. Porque agora, se o x não for menos 3, eu posso cancelar. Porque eu não vou estar cortando 0 daqui com 0 de cá. Cortei aqui. Então ficaria simplesmente x mais 3. Ficaria simplesmente x mais 3. Tá certo? Então, nesse caso, deu para fazer isso. Porque eu consegui observar já de cara que esse número aqui era já alguém ao quadrado e consegui por alguma comparação, verificar que esse termo realmente é o que aparece extra quando eu desenvolvo esse binômio aqui. Mas e se não fosse? Então, imagina que a minha expressão fosse essa. X ao quadrado menos 8x mais 30. Então, fica difícil aqui de eu dizer quanto é que vai dar isso. Por quê? Bem, aqui eu não tenho alguém ao quadrado, tá? Então já ficou mais difícil. Aqui já era 9, né? Que já era 3 ao quadrado. Mas, se isso fosse virar alguém ao quadrado, eu esperaria que fosse o quê? Bem, teria que ser x. Eu esperaria que aqui fosse x mais alguém ou x menos alguém. Lembra, quando é x mais alguém ao quadrado, dá o quadrado do primeiro, mais 2 vezes um vezes o outro, mais o quadrado do segundo. E se fosse x menos 2 ao quadrado, ficaria o quadrado do primeiro, menos 2 vezes um vezes o outro, mais o quadrado do segundo. Tá certo? Então, como aqui é menos, então aqui também é menos. É menos aqui. Mas é menos o quê? Eu esperaria que fosse menos o quê? Não fica x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, esse menos 8x que está aqui, ele deveria ser quem? Deveria ser menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, se menos 2 vezes x vezes quem está aqui vai dar menos 8x, é porque quem está aqui é quem? É 4. Quem está aqui é 4. Então, esperaria que essa expressão do lado esquerdo tivesse a ver com o que está do lado de cá. Mas é igual. Bem, o que é que dá isso aqui? Dá o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 8x, mais o quadrado do segundo. Então isso aqui dá mais 16. Isso aqui dá mais 16. Dá x ao quadrado menos 8x mais 16. Não dá mais 30. Então, para dizer que dá igual, eu tenho que dizer que isso aqui é isso mais 14. Concordam? Espero que sim. Por quê? Quanto é que dá isso aqui? X ao quadrado menos 8x mais 16. 16 mais 14, aí dá 30. Certo? Essa conta que eu fiz aqui, essa manipulação algébrica que eu fiz aqui, se chama completar o quadrado. Certo? Eu completei o quadrado. Se eu somar esse 14 aqui, eu estou fazendo com que fique esse quadrado perfeito, certo? Com que fique esse quadrado perfeito, para bater com o que eu tenho do lado de cá. Essa manipulação é muito comum em disciplinas como geometria analítica e álgebra linear, que também são disciplinas iniciais dos cursos de exatas. Elas são muito úteis quando vocês vão trabalhar com os assuntos chamados curvas cônicas ou superfícies quádricas. Aparecem bastante, tá? Então, mais um exemplo para a gente ilustrar isso novamente. Se eu tivesse x ao quadrado mais 6x menos 1, como que eu vou escrever isso aqui para fazer com que do lado direito da minha igualdade apareça um quadrado perfeito? Não vai ser exatamente um quadrado perfeito, né? Não tem como
Até porque aqui é menos 1. Não tem como dar menos 1 aqui e ser um quadrado perfeito. Mas tem como fazer um quadrado somado com algo ou subtraído com algo. Vamos ver. Eu quero que apareça aqui um quadrado perfeito que tem a ver com essa expressão. Então eu vou iniciar olhando para essa expressão aqui, para esse termo, esses dois primeiros termos, o x ao quadrado e o mais 6x. O que é que eu faço com eles então? Eu vou escrever esses primeiros dois termos como x mais, né? Tem que repetir o sinal, porque como eu vou elevar isso aqui ao quadrado, eu vou elevar alguém ao quadrado aqui. Então vai ser o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai dar esse mais 6x daqui. Então tem que ser mais. Se aqui for mais, aqui é mais. Como aqui for menos, aqui também vai ser menos. Beleza? E quem fica aqui? Bem, para dar mais 6x aqui, tem que ser o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2x vezes alguém tem que dar 6. Quem é esse cara que fica aqui, então? Vai ser igual a 3. Simplificando para ficar mais rápido, como sempre é mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, se aqui for mais, aqui é mais. Se aqui for menos, aqui é menos. E como tem esse 2 do duas vezes um vezes o outro, o número que vai ficar aqui é sempre a metade do que está aqui. Se aqui for 6, aqui é 3. Se aqui for 8, aqui é 4. E o sinal mantendo sempre. Tá? Se aqui for menos, aqui é menos. Se aqui for mais, aqui é mais. E agora eu vou fazer a comparação do que eu escrevi aqui com o que eu escrevi aqui. Porque essas coisas não são iguais. Tá? Eu preciso ajustar ainda. Que é aquela parte de a gente estar completando a expressão para dar o quadrado. Se eu tivesse isso, seria o quê? X ao quadrado mais 6x, né? Mais duas vezes um vezes o outro, mais o quadrado do outro, mais o quadrado do 9. Mais o quadrado desse número aqui que dá 9. Então, isso aqui daria o quê? Deixa eu escrever aqui embaixo. Daria x ao quadrado mais 6x mais 9. Só que tem que dar menos 1 do outro lado. Tem que dar menos 1. Então, o que é que eu tenho que ajustar aqui para fazer com que esse 9 vire menos 1? Eu tenho que fazer um menos 10, né? Eu tenho que fazer isso aqui. Botar um menos 10, porque se eu fizer isso, eu vou ter x ao quadrado mais 6x mais 9 menos 10. Então, x ao quadrado mais 6x mais 9 menos 10 dá menos 1. Então, pronto. Ajustei essa expressão para fazer com que esse quadrado aqui apareça. Tá certo? Último exemplo, só para a gente finalizar. Imagina que a minha expressão fosse x ao quadrado menos 10x mais 14. Aí, seguindo o roteiro que eu passei, como é que a gente faz? A gente vai escrever como x menos, por que menos? Porque aqui é menos, tá certo? Quanto eu escrevo aqui agora? Lembra, é sempre metade do que está multiplicando x. Se aqui é 10, então aqui é 5. Ok? Ao quadrado. Não foi isso que aconteceu nos outros exemplos? Aqui era 6, aqui ficou 3. Aqui era 8, aqui ficou 4. Então, se aqui é 10, aqui fica 5. Por que isso? Para bater com o trinômio quadrado perfeito, que vai dar o x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 5, e aí vai dar menos 10x, tá? Só que isso aqui não é igual a isso. Eu estou fazendo a escolha do que eu escrevo aqui com base somente nesses dois primeiros termos do meu trinômio, do x ao quadrado e do menos 10x. O 14 eu vou ajustar agora. Como que eu ajusto ele agora? X menos 5 ao quadrado vai dar x ao quadrado menos 10x mais 25. Né? O 25 veio de onde? Veio do quadrado do 5, quadrado do segundo. Só que tem que dar 14 aqui. Se tem que dar 14 e aqui tem 25, eu tenho que subtrair 11. Quanto é 25 menos 14? Dá 11, né? Então, se eu faço menos 11 aqui, menos 11, aí agora vai dar certo. Por quê? Eu tenho x ao quadrado menos 10x, que já é o que tinha que dar aqui, mais 25 menos 11, 14. Perfeito. Beleza? Então, com esses exemplos, bem, só para finalizar, né, essa técnica aqui se chama completar o quadrado. Completar o quadrado. Ok? Isso é muito importante, tanto em geometria analítica quanto em álgebra linear. E com essa técnica e com esses exemplos de hoje, meio que uma revisão sobre potências e raízes, que eu aproveitei para falar mais sobre operações com as frações, a gente encerra essa parte inicial. A partir do próximo vídeo, nós vamos começar a falar sobre conjuntos.
Vai ser uma parte geral sobre conjuntos, depois vamos falar sobre intervalos, para então começar a falar sobre as funções. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço em todos e até a nossa próxima aula.